Boa tarde, pessoal. Eu sou Liege de Paulo Silva e como eu falei que o meu próximo vídeo seria sobre motivação, então hoje eu vou falar sobre motivação. Pronto. O título hoje seria motivação. Eu preciso dela para sair da situação que eu estou atualmente. Ou motivando para vencer, ou motivando para sair da depressão, né? Aquilo que vocês acharem que seja mais adequado. Na verdade, o que eu vou ensinar hoje é uma técnica que eu aprendi com um senhor japonês chamado Masaru Ogata. Ele deve ter o site dele na internet, porque já faz um bom tempo que eu aprendi essa técnica, mas eu uso até hoje. Né? É muito interessante que é uma técnica. Eu tenho gato aqui de novo hoje. Eu uso essa técnica até hoje. Essa técnica, ela consiste em você recodificar sua memória, ou seja, você vai regravar lembranças, você vai pegar as lembranças ruins que você teve no passado ou que você está vivendo atualmente e você vai gravar lembranças boas em cima. Então, como é que é isso? Essa técnica eu faço até hoje, quando às vezes acontece alguma coisa ruim no dia e eu preciso... A gatinha tá cheirando aqui o meu controle. Às vezes eu preciso de... Às vezes a gente passa um dia ruim e a gente não quer gravar aquilo e não quer dormir mal, ou, né? Então, vamos pensar. Né? Então, é assim. Primeiro eu quero que vocês façam o seguinte. Lembrem de uma memória... eu acho que o mais legal é pegar uma memória de infância, né? Ou de um momento muito feliz, ou do casamento de vocês. Não, casamento não, senão depois eu vou estragar a lembrança do casamento. Mas pega uma memória assim, infantil, alguma coisa de criança. E lembra dessa tela, na sua tela mental, lembra a sua tela mental toda colorida, essa situação linda, brilhante, com purpurina, aquela lembrança infantil. Se você prestar atenção, com bastante assim, fechar os olhos, lembrar devagar, prestar atenção, você vai perceber o seguinte, você vai começar a sentir assim, uma certa felicidade com essa lembrança dessa maneira, né? E agora eu quero que vocês peguem essa lembrança colorida, linda, cheia de purpurina, caindo... E começa a visualizar ela assim, fecha os olhos, começa a visualizar essa lembrança numa tela mental, como se fosse uma tela de cinema, que vai se afastando, aquela tela de cinema vai se afastando de você e ela vai ficando em preto e branco, aquela lembrança, coloca ela em preto e branco, porque o cérebro ele grava... quando você põe a memória em preto e branco, ele grava numa parte do cérebro, quando você põe em colorido, grava em outra parte. Essa é uma parte da neurolinguística que eu não vou entrar no assunto, porque assim, senão vai fugir ao exercício. Então eu vou fazer a técnica somente. Então vocês coloquem agora essa tela em preto e branco, lá longe, faiscada, e começam a verificar o que vocês sentem. Quando eu fiz esse exercício, eu peguei uma lembrança que eu tinha e eu passei essa lembrança para preto e branco, numa tela mental lá longe. Eu senti tristeza, né? E o que acontece? Que eu lembro que eu aprendi. As lembranças ruins, elas são gravadas de um lado do cérebro, onde as memórias... como se diz, como se elas fossem, por exemplo, como se elas fossem gravadas do lado onde fica a tristeza. Então, você coloca aquela tela em preto e branco, o que vai acontecer? Você vai lembrar daquela lembrança feia, preto e branco, esquisita, aí ela vai te dar uma tristeza, porque é assim que funciona. E depois que vocês experimentaram esse primeiro exercício, eu quero que vocês relaxem, né? Se possível, escutem só a voz, né? Assistam o vídeo primeiro, depois escutem só a voz falando, né? Talvez seja mais adequado. Eu gostaria que vocês começassem a relaxar os pés, né? Meus pés estão relaxados.
minhas pernas estão relaxadas, o meu corpo está relaxado, meus batimentos cardíacos estão relaxados, toda a minha mente está relaxada. E você vai imaginar uma luz canalizando em cima de você, da cor que você desejar. Provavelmente, eu digo assim, como espírita que eu sou, você vai imaginar a luz que você está mais precisando, né? Tem gente que imagina amarela, tem gente que imagina verde, tem gente que imagina lilás. Provavelmente você vai imaginar a luz que você mais imagina, mais precisa, desculpa. E aí, imaginando essa luz, você tem que começar a sentir que está entrando uma energia, um fluido maravilhoso dentro de você. Então começa a sentir, se concentrar, relaxar, sentir toda a energia do universo entrando em você, que você está relaxada, que você está bem. Segundo passo, vocês agora vão imaginar um lugar de paz na cabeça de vocês. Eu, por exemplo, o meu lugar de paz é muito engraçado, porque assim, o meu lugar de paz, até hoje eu imaginei na hora uma coisa tão assim diferente, que meu lugar de paz, eu imagino um pasto, né, um pasto enorme, atrás desse pasto uma florestinha, assim como se fosse uma fazenda. E eu andando, né, e ao meu encontro vindo alguns cavalos galopando, né? Então toda vez que eu preciso recorrer a esse lugar de paz, né, é essa imaginação que eu tenho. Eu criei esse lugar de paz na minha cachola. Então vocês vão criar um lugar de paz na cabeça de vocês. Aí agora que vai entrar a técnica, como substituir as memórias ruins. Vocês vão fazer o seguinte, lembre agora, por exemplo, um fato, vamos colocar um fato que ocorreu hoje, ou um fato que ocorreu ontem, na semana passada, brigou com o chefe, uma situação ruim que você viveu e que você queria recodificar essa memória, você quer regravar em cima uma situação totalmente ao contrário. Você vai pegar o polegar de vocês, faz de conta que isso aqui é a minha coxa, tá? Da minha perna. Você vai pegar o indicador de vocês, fechar os olhos e imaginar essa cena, vai lembrar dessa cena. Só que vocês, ao invés de lembrar dessa cena em colorido, do jeito que aconteceu, porque a gente vai lembrar em colorido, do jeito que aconteceu, é assim que a gente lembra. Você vai lembrar dessa cena em preto e branco, numa tela mental lá longe, toda riscada, feia, igual aqueles filmes de terror da Menina do Poço, lembra que ela sai com aquele cabelo, né? Acho que por isso que o filme já sai daquele jeito, o filme já é feito daquele jeito, acho que já para no nosso cérebro tá trabalhando alguma coisa. Então vocês vão imaginar, né, essa cena que vocês viveram, só que ao invés de colorir do jeito que ela aconteceu, você vai imaginar ela em branco e preto, numa tela mental lá longe, faiscada, toda sem graça, assim, e vocês vão apertar o dedo indicador na coxa de vocês, isso se fizer o exercício sentado ou deitado. E você vai pressionar o dedo indicador no tempo que você está lembrando dessa cena em branco e preto. Tirou. Agora o que você vai fazer? Você vai imaginar a situação como se tivesse ocorrido totalmente ao contrário. Vamos supor, no caso que eu coloquei, seria brigar com o chefe, né? Então você vai imaginar o chefe te elogiando, você vai fazer aquilo que você queria que tivesse acontecido. Você vai fazer da seguinte maneira, você vai imaginar aquela cena totalmente ao contrário, só que essa tela mental que você vai começar a imaginar agora, acontecendo a situação ao contrário, você coloca ela bem grande na tua mente, colorida, linda, maravilhosa, né, de uma maneira assim, esplendorosa. E você vai fazer o mesmo exercício, pressionar no mesmo tanto de pressão da primeira vez e no mesmo tempo, mais ou menos, que você fez o primeiro exercício. Aí você fez isso. Depois que você fez isso, você vai recorrer ao seu lugar de paz, novamente. Você vai pensar naquele seu lugar de paz e vai fazer de novo a mesma coisa.
e você vai estar substituindo aquela memória que aconteceu, que aconteceu de verdade, aconteceu em colorido, você transformou ela em branco e preto para jogar para uma outra área do cérebro e você regravou ela em colorido, você recodificou, você gravou em cima, né? Vamos dizer assim, se fosse aqueles tapes antigos de que a gente gravava música de FM e ficava esperando. Lembra do lápis? Ficava rodando a fita esperando o locutor não falar para você gravar, né? Aquela música que você queria. O que você está fazendo? Você está gravando novas memórias em cima daquela memória que você viveu, mas que você não gostou. E aí você vai fazendo esse exercício todos os dias com as lembranças que você tem que você quer apagar. Então você vai fazendo esse exercício todos os dias, o relaxamento, né? Você aproveita, faz a tua oração. Pede para o teu anjo da guarda estar te ajudando nisso. Me ajuda a gravar memórias boas nos lugares, né? E isso vai começar a te motivar internamente. Vai começar a te motivar internamente. Porque sem perceber, você vai estar criando uma nova história na sua vida. Tem gente que usa para casos assim, de perda de emprego, briga de casal, briga de namorado, né? Então você vai estar aqui recriando toda uma memória que, na verdade, se você pegar alguns estudos, você vai pesquisar no Google, pegar alguns estudos, isso é como seria uma auto-hipnose, né? Então você vai começar a regravar e criar uma história nova para você, que no fundo vai te deixar feliz, porque que tua mente vai acreditar? Poxa, eu vivi tantos momentos felizes, eu sou uma pessoa feliz, nossa, minha vida é maravilhosa. Agora, se você está numa situação, vamos colocar assim, eu não vou entrar muito no assunto da depressão, que ela é muito mais abrangente. Eu sempre, no caso de depressão, eu sempre falo, procure um médico, porque eu já tive depressão com 25 anos, e assim, mas só que a minha depressão meu pai estava passando uma situação apertada muito difícil, 4 filhos em escola particular, ou pagava o aluguel, ou pagava as escolas, né? E ele priorizava muito os estudos, então no fim pagava a escola e às vezes deixava de pagar o aluguel. E aí eu comecei a trabalhar numa grande empresa, foi onde eu fiz esse curso. A motivação, agora vamos falar sobre ela. O que te motiva, né? Tem gente, por exemplo, eu estava contando da parte que eu me senti depressiva com 25 anos, porque o negócio é que eu queria ajudar em casa. Então, parecia que eu estava segurando o meu lar, a minha casa aqui, como se eu tivesse que dar conta da casa financeiramente. Eu tinha pai, estava trabalhando, vivo, né? Meu pai era vivo na época, mas eu sentia que eu carregava a casa e era obrigação minha. A primeira coisa que eu fui fazer foi procurar uma psiquiatra, porque ela receita remédio, né? Ela não receitou, ela receitou floral. Aí eu fui num outro médico, ele me receitou o finado remédio chamado Buspar, hoje não tem mais, e é só com receita também. Só que aí eu tinha percebido que por causa dessa minha pequena depressão, todos os problemas que eu tinha, eu fazia eles ficarem gigantes, né? Eu tinha saído do meu equilíbrio, e quando eu tomei o medicamento, chegou a noite na faculdade, eu comecei a contar piada e comecei a achar tudo muito fácil de resolver. Então é onde eu falo, se você tem depressão, se você tem algum problema, a primeira coisa, procura um médico. Mas você automotivar-se é muito importante. A nossa palavra tem um poder tão grande, de acontecer. Até eu gostaria que vocês... existem alguns livros, né? O Poder da Mente... acho que é Joseph Murphy, são livros antigos, eles são, vamos dizer, eles são os pais da neurolinguística. A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, que esse livro acho que nem existe mais em capa dura, né? E a motivação é uma coisa, na verdade, você tem que se esforçar para se motivar. E não é uma coisa muito difícil você se esforçar. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, né? Eu estava aqui deitada com roupa sabe roupa de ficar em casa? Roupa de furada que levou 10 tiros de canhão. Estava aqui deitada com roupa que eu estou na minha cama, né? Eu sento aqui que é mais confortável por causa do meu joelho que eu operei os dois, né? E
Aí, de repente, eu, né, tava vendo as visualizações do meu vídeo e tal, e eu falei assim, não, mas eu fiz um propósito comigo que eu vou gravar uns vídeos, vou falar sobre mediunidade, sobre motivação, assim, tudo que eu souber que eu puder passar pra pessoa e ajudá-la, eu vou começar a gravar os vídeos. E aquela preguiça que só Jesus na causa, né? Porque eu tenho umas manchinhas no rosto, né? Mas agora eu achei uma base que ela tampa perfeitamente. Então eu não preciso mais me preocupar, né? Até troquei o óculos, que esse óculos aqui é mais fácil de eu enxergar. E assim, então eu falei, não, vou fazer o vídeo, né? Então eu tô que nem jornalista, eu tô arrumadinha da cintura pra cima, né? Porque pra baixo eu tô com aquele shortão de ficar em casa, né? Aquele shortão de dormir. Mas assim, o que é motivação? Eu fui lá no banheiro, comecei a me maquiar, fui arrumar meu cabelo e comecei a pensar, não, eu preciso fazer isso. Então, se você quer se motivar, nem que você escrever de batom no seu espelho, assim, eu sou linda, maravilhosa e papapá, no outro dia você acordar e ver aquilo escrito. Sabe, olhar a natureza, olhar um passarinho, se eu pudesse, eu não estou conseguindo me expressar ainda a motivação, porque tem gente que é assim, é um morto-vivo. E quanto mais você é um morto-vivo, o que você vai atrair para você? Vibrações baixas. Agora, você se esforça para se motivar, o que você vai começar a atrair para você? Altas vibrações de espíritos de luz, de espíritos motivados, que têm a mesma garra de... Hoje eles não são vivos, mas tem aquela mesma garra que você tem, né, ou que você tinha e está procurando. Então é isso que eu acho muito interessante. Mas hoje eu queria falar mesmo sobre essa técnica da recodificação de memória. Eu acho que seria muito legal vocês procurarem na internet mais informações sobre recodificação de memória. Eu não estou fazendo propaganda do Massaro Ogata, que ele até brincava que não era Massaro Ogata, era amassar a gata, né? E porque assim, quando a gente fez esse curso com ele, nós saímos no estado alfa. Só que ele entrou em detalhes, o que é estado alfa da mente, o que é estado beta, quando a gente está motivado, como que é a nossa energia, a nossa aura, né? E assim, a gente fez muitos outros exercícios. Eu vou ver até se eu trago alguns exercícios que a gente fez para passar para vocês, né? Porque o que é bom pra gente, a gente repassa, né? E essa era a técnica que eu queria passar hoje. Não vai ser um vídeo longo, mas é uma coisa legal para se fazer antes de dormir. Todo dia você vai fazendo durante um período. E quando você vê, tipo, vai passar 2 meses, 3 meses, você vai começar a se sentir melhor. É automático, porque você substituiu aquelas memórias ruins por memórias, vamos dizer assim, entre aspas, falsas, que você criou e que você queria que fosse. Mas o seu cérebro vai acreditar que aquelas memórias são reais. E as pessoas que têm lembranças boas, tipo assim, nossa, quando eu lembro da minha infância, como eu fui feliz. Ou quando você vê uma cena que você viveu um tempo atrás e que naquela cena você foi feliz, né? Naquela cena. E você vê uma outra cena muito parecida, na hora tinha de felicidade. Então é esse o intuito. Vamos trocar as coisas ruins por coisa boa, né? Então é isso que eu queria falar. E antes de eu me esquecer também, eu vou pedir para vocês curtem, compartilhem. É um canal novo, né? Eu vou falar sobre outros assuntos. E agora eu estou estudando uma ideia que eu tive, porque assim, por ser espírita, né? E eu contei a trajetória do espiritismo kardecista para umbandista, eu vou ver se eu consigo uma entrevista com uma entidade de Exu incorporado, né? E para ele, a própria entidade, explicar, né, para quebrar um pouco os tabus, para a entidade explicar para vocês o que é um Exu que trabalha para a luz, o que é um Exu compromissado com Deus, compromissado com Jesus Cristo, compromissado em ajudar. Né? Porque a gente, quando eu falo, você vê lá nas igrejas, algumas igrejas de denominações evangélicas, inclusive a Universal, que eu já contei que eu fui,
Que nome que é o seu? Ah, Legião. Não, é Exu Caveira, né? É igual a polícia quando aborda um trabalhador. A polícia vai abordar um bandido. O que o bandido fala? A primeira coisa: quem é você? Sou um trabalhador, senhor. É traficante. Aí o que ele fala? Eu sou um trabalhador. Mesma coisa esses espíritos, porque no plano espiritual o nome não interessa. E aí o que ele vai falar? Ah, eu sou Exu fulano de tal, Exu veludo, Exu caveira. Pra que ele vai falar isso? Pra assustar até o pastor, porque ele acha que vai conseguir assustar o pastor. E às vezes é só um espírito sofredor que dá um nome aí de legião e etc. Então, assim, meu próximo projeto, vou ver se eu consigo, é uma entrevista com um Exu e uma pombagira incorporados, né? Talvez eu não vou mostrar a cara do cavalo, como se diz, né? Do médium, né? Mas é porque o conteúdo que vai ser importante, né? Agora, se a médium aceitar, tudo bem, né? A gente mostra. Mas é muito legal. E depois que eu busquei, como eu disse, eu busquei muito, né? E busquei muitas situações da minha vida, situações de motivação, já passei por depressão, só não tentei me matar, porque isso, como eu sempre fui temente a Deus, então era uma coisa que não cabia na minha mente, né? Mas quem está desmotivado, uma consulta médica faz bem, às vezes um medicamento é super necessário, que não tem nada a ver com a recodificação de memória que eu estou falando, mas a recodificação de memória é uma coisa legal para você vou dizer assim, auto-enganar, seria a palavra certa. Vamos por ao invés de lembrar da lembrança ruim. E o que acontece? Até lembrei, estava esquecendo disso. Logo depois que você faz o exercício, não tenta lembrar na hora da lembrança ruim em branco e preto, não. Deixa quieto, porque vai passar uns 2, 3 dias, você vai esquecer o que você queria esquecer. Você vai esquecer aquela lembrança que você transformou em branco e preto na sua mente. Mas você vai conseguir lembrar da lembrança que você colocou no lugar, que é a lembrança colorida, né? Então, isso que é interessante. Então, gente, é a minha colaboração de hoje. Espero que vocês gostem, assistam e dê seu like, né? Compartilhem e vamos que vamos, né? E aí, conforme vocês forem fazendo perguntas, eu vou respondendo, né? Não vou entrar muito na parte assim didática da neurolinguística, mas esse exercício é um exercício de neurolinguística. E só vou lembrar que o pai da neurolinguística é Napoleão Hill, né? E é um livro antigo, né? Mas é um dos primeiros que aborda sobre o tema e que eu fiquei encantada quando eu li esse livro. Eu acho que ainda tem para comprar, sim. Mas acho que tem que entrar num site da editora Saraiva, alguma coisa assim. Então, gente, beijo no coração, né? E agora eu vou lavar o rosto, tirar a maquiagem, porque senão entope os poros, né? Como se diz. E vou relaxar de novo. Hoje, a véspera de feriado, vou tomar uma cervejinha com meu marido, brincar um pouco com as crianças. E é isso aí. Desejo a vocês tudo de bom.